quero mudar, mas não consigo. Eu já ouvi muito isso das pessoas. Talvez tenha gente aqui que esteja assim, quero mudar e não consigo. Eu quero que você entenda por que isso acontece. E eu quero que você tenha certeza que em Cristo todos nós podemos melhorar. E eu creio que todos aqui precisam mudar alguma coisa. Quem acha que precisa mudar alguma coisa na sua vida, levanta o braço. Benjamin Franklin falou, foi um cristão no século XVIII, um americano, um homem de muita cultura, um homem que influenciou muitas vidas. Além disso, ele foi político, filósofo, cientista, um homem muito inteligente e era um homem cristão. Ele diz assim: quando você parar de mudar, você está acabado. Lá no século XVIII. E é uma grande realidade. E Deus confirma essa palavra. Porque Ele diz que a gente está num processo constante de transformação, de mudança, crescendo a cada dia para mudar. E eu quero pegar a vida de Pedro em alguns momentos aqui, inclusive um versículo que ele colocou em 2 Pedro 2:22, que ele diz assim: confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio, o cão voltou ao seu vômito e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. E ele está falando aqui dessa natureza. O contexto desse texto está falando daqueles que aceitam a Cristo, mas eles toda hora estão caindo ou eles estão voltando ao pecado. E ele pega o exemplo do porquinho. O porquinho, a natureza dele é gostar de sujeira. É como o do ser humano realmente, que gosta do pecado. Nós temos essa natureza pecaminosa dentro de nós. Se o pecado não fosse gostoso, alguém iria cometer? Se a vontade de se vingar de uma pessoa não gerasse um prazer momentâneo, e não ia existir isso. Se uma prática de imoralidade sexual não gerasse um prazer momentâneo, ninguém ia praticar. Se a vontade de se irar, de brigar, não alivia, muitas vezes, uma tensão, ninguém iria praticar o pecado. Essa natureza está dentro de nós. Ele pega o porquinho e dá o exemplo da porca lavada. E você imagina uma porquinha sendo lavada, sendo tratada igual um cachorrinho, coloca um lacinho e depois deixa ela brincando. Eu já vi até pessoas que têm um porquinho. Quem já viu gente criando um porquinho aí? Né? Alguns países mais pobres, por exemplo, o Timor, que foi um país muito pobre, até hoje é muito pobre, no Sudeste Asiático, eles criam porco em casa, como cachorro. O porco está no quintal, a hora ele está dentro de casa, a hora ele está fuçando as coisas lá, ele é igual o cachorro, o porco. E eles amam o porco. Mas a gente fica imaginando a pessoa lavando esse porquinho, tomando banho, colocando um lacinho, deixando aquele porquinho cheirosinho, e de repente solta ele, e quando ele vê uma lama, ele está lá de novo, rolando naquela lama, naquela sujeirada, porque essa é a natureza dele. E Pedro está falando que essa é a nossa natureza, de gostar de pecar, mas a gente pode mudar. A gente pode vencer isso. A gente não pode se conformar a essa situação. A Bíblia fala de Pedro, quando ele decidiu seguir Jesus, em Marcos 1, diz que num simples convite de Jesus, eles estavam ali pescando, lavando as redes, Jesus passou, convidou Pedro e André, os dois irmãos,
e os dois largaram a rede para seguir Jesus. Tem um monte de gente que largou a sua rede para seguir Jesus. Agora, o quanto a gente está disposto a mudar e se parecer com Jesus. Pedro, quando largou a rede, ele estava decidindo, agora eu vou seguir Jesus, eu vou ser um discípulo. Imagina quanta coisa aquele homem precisava mudar. A minha pergunta para você, o quanto você já tem mudado? O que você precisa mudar com o tempo? Olha para trás agora. Quantos anos você já tem de vida com Deus, de vida cristã? O que você pode dizer? Isso eu mudei aqui, mudei nisso, mudei naquilo. Eu preciso mudar nisso. Há algum tempo atrás eu encontrei uma pessoa que há muitos anos eu não via. E com pouco tempo de conversa, aquela pessoa mostrou que ela não mudou nada. Ela continuava reclamando das mesmas coisas. Ela continuava falando, está tudo ruim, está tudo mal, está tudo difícil. Parecia que o mundo estava devendo a ela, parecia que Deus estava devendo para ela muitas coisas e todo esse tempo. E conviver com pessoas assim é muito difícil para mim. Eu tenho uma certa dificuldade, eu oro para Deus me dar sabedoria e paciência e tolerância. Pessoas reclamonas, pessoas que reclamam o tempo todo, está tudo ruim, está tudo difícil, elas não conseguem enxergar algo bom que Deus faz, o que Deus tem feito na vida dela. É aquela pessoa murmuradora, que trava a bênção de Deus sobre a vida dela. Porque Deus fala para a gente, em tudo dai graças. Em tudo seja grato. Meu irmão, tem sempre coisa para a gente agradecer ao Senhor. Talvez seja isso a sua área de fraqueza. Você precisa, então, ter um processo de mudança. 4 tipos de pessoas resistentes à mudança. Primeira pessoa, aquela que é inflexível, está sempre certa. É o vulgo cabeça dura. Essas pessoas, essa personalidade tem dificuldade para mudar. É a pessoa inflexível. O ingênuo, um outro tipo, parece ser otimista demais. É tão otimista que chega a ser ingênuo. Ele acha que vai dar tudo certo, então ele não precisa mudar, porque vai dar tudo certo. Ele acredita assim, mas não é uma fé, é uma ingenuidade. Todo mundo está vendo que vai dar errado. Todo mundo está vendo que não vai dar certo. O negativo, sempre desconfiado, nunca se arrisca. Então ele não precisa mudar nada, porque ele não se arrisca em nada, em fazer nada. O perfeccionista espera sempre o momento perfeito para mudar, e sempre posterga as suas atitudes, as suas ações de mudança, e se apega a detalhes secundários. Você se encaixou em algum desses aí? O inflexível, o ingênuo, o negativo, o perfeccionista? É hora de mudar. Agora eu quero te dizer por que pessoas não conseguem mudar. Primeira coisa, por que pessoas não conseguem mudar? Porque, na verdade, elas não querem muito ainda mudar. Não querem muito. Vai dar muito trabalho. No fundo, elas se acomodaram ainda e vamos levando assim e tal,
vai ser... E muitas vezes esse tipo de pessoa precisa de uma grande motivação, de um grande impacto emocional na sua vida, para poder querer mudar. E em muitos casos, uma dor profunda, uma perda. Nós já vimos, por exemplo, casos de homens, até com vícios, onde a mulher falou para ele: chega, não dá mais, não aguento mais isso, chega de sofrimento. E nessa hora, quando esse homem viu que ele ia perder a família dele, os filhos dele, ele ia perder a esposa dele, e ele falou: estou desesperado, estou no fundo do poço. E aí, quer motivação maior para mudar do que essa? Então esse homem agora ele busca socorro. Ele quer mudar a qualquer custo. E ele fala: então, Deus, eu faço o que for preciso para mudar. Hoje no culto da manhã, quando terminou o culto, um homem me procurou e falou: eu sou um ex-presidiário, saí da prisão e eu entreguei a minha vida a Jesus e eu quero mudar. Essa palavra foi para mim. Agora, a verdade é que Deus não precisa, Ele não deseja isso, que a gente tenha uma profunda dor para precisar mudar. Deus quer que a gente mude sem precisar passar por uma profunda dor, um sofrimento. Não precisa a gente ser o filho pródigo para ter uma grande perda. Escolhe um caminho errado e lá na frente tem uma grande perda para poder voltar e consertar, se arrepender, reparar o erro. Não. O sábio não precisa passar por isso. O Espírito Santo vai falar no coração dele áreas da vida dele que ele precisa mudar. Talvez tenha uma área de orgulho na sua vida que você precisa lutar, você precisa pôr o joelho no chão. Talvez tenha um espírito de ganância no teu coração, ou um egoísmo que você precisa estar colocando diante de Deus e tomar atitudes, ações para romper com isso. Seja o que for que cada um aqui precise melhorar, precise mudar, o Senhor quer que a gente faça isso sem precisar passar pela dor. Uma coisa é certa: se você é um filho de Deus, Deus vai usar todos os meios dele para nos fazer crescer. Ele vai usar todos os recursos. Então a gente precisa ter essa sabedoria. Segundo, por que pessoas não conseguem mudar? Porque não mudam a forma de pensar. A gente precisa mudar a forma de pensar, a gente precisa pensar diferente. Mude a sua mente, mude a sua vida. Mude a sua mente, transforme a sua vida. A gente precisa pensar como Deus quer que a gente pense. Por isso que ele fala para a gente não se conformar no padrão do mundo. Aqui a mudança que a gente está falando é a mudança com Deus no processo. Não se conforme ao padrão do mundo, mas transformem-se, mudem pela renovação da mente. Ou seja, ele está falando, tem que mudar primeiramente a forma de pensar. Presta atenção nessa frase. É impossível crescer sem mudanças. Repete comigo. É impossível crescer sem mudanças. Quem não muda sua forma de pensar, não consegue mudar suas ações. Ninguém cresce sem mudar. Agora, para a gente mudar, precisa mudar a forma de pensar, que vai mudar as nossas atitudes. Então, se você quer mudar, você precisa agora pensar diferente.
Você tem que renovar a sua mente. Como é que a gente renova a mente? Com a verdade, com a palavra, com o pensamento de Deus. Então a gente tem que ir para a palavra, a gente tem que buscar isso, a gente tem que dobrar o joelho. Palavra e oração, oração e palavra, a gente precisa estar mudando o nosso pensamento e vai depender do que a gente está colocando no nosso pensamento, na nossa mente. Se a gente ficar colocando só pensamento do que o mundo acha que é bom, a gente vai pensar como o mundo pensa. Se a gente colocar na nossa mente pensamento daquilo que Deus fala que é bom, a nossa tendência é pensar como Deus pensa e agir como Ele quer que a gente haja. Esse é o nosso desafio. Terceiro, por que pessoas não mudam? É a ausência de uma atmosfera, de um ambiente de graça e misericórdia. Pessoas têm dificuldade de transformação, de quebrantamento. Por exemplo, numa família onde só é baseada na punição, no castigo, não há uma relação de coração. Eu e a Claudinha, a gente estava até comentando sobre isso. Uma família onde há muita contenda e muita punição, há uma tendência de ter uma ausência de graça. E há uma tendência de ter muita rebeldia, muita contenda. E não só no casal, mas também nos filhos, e uma dificuldade de ter transformação de vida. Porque o amor é que nos constrange a uma mudança. O amor de Deus nos constrange a mudar e a seguir, a ser nova criatura. O amor de Deus é um fruto do Espírito Santo. A ausência dessa graça de Deus não transforma a vida. E a gente vê que a graça de Deus, voltando agora a Pedro, eu fico surpreso com a atitude de Jesus. Porque talvez se fosse um de nós, se fôssemos montar a nossa equipe de liderança, Pedro estaria fora. Fugiu na hora que Jesus foi preso, deu lugar ao diabo, querendo frustrar os planos de Deus em Mateus 16, quando Jesus fala que era necessário ele sofrer, era necessário que ele fosse preso, crucificado, morto, ele iria ressuscitar. Pedro chamou Jesus nas conversas, num cantinho, e falou: Senhor, a Bíblia diz que ele repreendeu Jesus. Ele falou: Senhor, isso não vai acontecer. Nós não vamos deixar isso. Foi aquele momento em que Jesus falou para Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Acho que esse dia não foi um dos dias melhores de Pedro. Imagina você ser chamado de diabo pelo próprio Jesus. Para completar, Pedro negou Jesus 3 vezes depois que Jesus foi preso e sendo castigado, cuspido, humilhado, batendo nele, e negou ele: não conheço esse homem. Nas 3 vezes que ele foi questionado: não, esse aí é um deles. Ele falou: ixi, nem conheço esse cara. E não tem nada a ver com isso não. Traição. Jesus foi crucificado, ressuscitou. Depois, próximo agora da ascensão, em João 21, Jesus tem um encontro com Pedro. E ele faz a seguinte pergunta: Pedro, você me ama? E ele diz: sim, Senhor. Agora Jesus ressurreto, um novo corpo.
E ele, sim, Senhor, te amo. E Jesus faz 3 perguntas. Nas 3 perguntas, Pedro fala, eu te amo. E Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas. E eu fiquei pensando, por que Jesus quis ter esse encontro com Pedro ali, teve essa conversa só com Pedro? Porque Deus sempre quer tratar as questões do coração. Que é a nossa tendência. Vamos deixar para lá isso não mexe nisso não. Que isso vai dar um rolo. E não, Pedro não tem jeito não. Imaginando os outros discípulos agora, pensando. Não chama esse cara não, Senhor, ele te negou 3 vezes. Ele fugiu na hora que o Senhor foi preso. Aliás, todos os discípulos fugiram, diz a Bíblia. Deu lugar ao diabo, Senhor, não, esse a gente não quer na nossa equipe não, Senhor. E eu fiquei pensando, Senhor, esse ambiente de graça é um ambiente transformador e a igreja precisa ser um ambiente de graça. Quando que a gente perde esse ambiente de graça e misericórdia? Quando a gente endurece o coração, quando a gente perde a esperança em relação a uma pessoa, quando a gente quer julgar uma pessoa, quando a gente não perdoa. O ambiente de graça se perde, essa atmosfera de graça que deve ter na família, inclusive, que é tão importante, porque onde as pessoas deveriam ser mais amadas, é onde elas são mais feridas. Na família. Quantos casos a gente vê filho ferido com o pai, com a mãe, não se sentindo amado, se sentindo rejeitado. E naquele ambiente que faltou graça, muitas vezes, porque um filho não se comportou dentro da expectativa daquele pai. E aquele pai tende a rejeitar isso porque foi reprovado, e aquele pai ama baseado em comportamento. Se você se comportar bem, você tem o meu amor. Se você não se comportar bem, você tem a minha rejeição. Isso não é ambiente de graça. E nós precisamos lutar contra isso, porque o ser humano ele é muito legalista. Mas para a gente mudar as nossas ações, a gente precisa mudar o coração primeiro. Toda vez que a gente quer mudar a ação sem mudar o nosso coração, sabe o que acontece? Não dura. É fogo de palha. É só um pouquinho, daqui a pouco já está de novo. Porque não houve uma mudança, e Deus ele quer mudar o nosso coração, Ele quer ir lá na nossa alma, e ali Ele quer entrar, e Ele quer curar, Ele quer restaurar. E muitas vezes tem pessoas assim porque herdaram isso, aprenderam assim, trouxeram na sua bagagem genética e moral junto, foram criadas assim, e aí a gente precisa lutar contra isso, porque o nosso Deus ele está acima de tudo isso. Esse Pedro que falou sim, Senhor, te amo, ele se tornou uma das colunas da igreja primitiva. E a gente vê Pedro entrando em ação a partir de Atos 2. Ali ele se levanta no dia de Pentecoste, quando da descida do Espírito Santo começaram a zombar dos discípulos, dos apóstolos, que eles estavam bêbados porque eles estavam falando línguas estranhas. E várias pessoas que estavam assistindo, achando aquilo ridículo, e zombando, falando que eles estavam bêbados. Pedro, naquele momento, ele se levanta e ele faz uma pregação para todo aquele povo, explicando que aquilo que estava acontecendo foi previsto lá em Joel 2:28.
que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Filhos e filhas profetizarão. Jovens terão visões, os velhos sonharão. Você pode imaginar velho sonhando? Velho achando, uma pessoa idosa, achando que não preciso fazer mais nada, já cumpri a minha missão, deixa os mais novos fazerem isso. Não, os velhos vão sonhar, amém? Aqueles que estão, pode aplaudir aí. Quem tem mais aqui? Vamos fazer uma pesquisa. Quem tem mais de 60 aqui? Vocês não querem falar a idade, não? Quem tem mais de 60? Olha aí. Os acima de 60 vão sonhar. Dá uma salva de palmas para eles. Amém. Glória a Deus. Cadê os jovens? Quem é jovem aqui? Levanta o braço. Olha aí quantos jovens. Vocês terão visões de Deus. Vocês terão visões de Deus. Deus que promete isso. Sabe o que é visão de Deus? Um jovem tendo visão de Deus, meu irmão. Ele vai sacudir o mundo. Amém? A maturidade está nele. Deus usa a vida dele. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, que não precisa ser adulto para isso. Como diz nesse texto de Joel 2:28, crianças vão profetizar, vão ser usadas por Deus para trazer a palavra, a verdade de Deus. Pedro se levanta, ele fala, isso que vocês estão vendo acontecer é o Senhor Jesus, o Filho de Deus, se cumprindo aquilo que está lá na história, no Velho Testamento que eles conheciam. E ele prega quem foi Jesus, o que ele veio fazer, e ele faz um apelo no final de Atos 2. Ali, 3.000 pessoas se convertem. Eu fico imaginando onde é que Pedro estava pregando ali, e tanta gente se converteu, sem aparelho de som naquela época, sem microfone. Uma loucura acontecendo, um rebuliço que Deus fez ali. Em Atos 3, a gente vê Pedro curando um paralítico. Ele entrando no templo, um homem pede dinheiro, ele fala, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Orou pelo homem, o homem curou, foi curado. Houve um auê na cidade, os homens lá, os fariseus, os homens lá do Sinédrio ficaram loucos com aquilo, porque eles estavam proibidos de falar de Jesus, queriam proibir a todo custo. E aí a gente vê, no decorrer da história, esse homem que aos olhos humanos ninguém teria na equipe dele, seria um homem rejeitado. O que a graça faz? Onde você precisa? Em que área da sua vida você precisa experimentar a graça de Deus? De repente você já tem salvação. De repente você já tem salvação, sim, você já tem o mais importante, que é a vida eterna, pela graça de Deus, mediante a sua fé. Mas você pode provar da graça de Deus numa mudança de vida, numa transformação de coração, seja na sua vida ou de alguém da sua família, de um filho, de um marido. Esse homem que me procurou hoje depois do culto, ele falou, pastor, essa palavra foi para mim, sabe por quê? Porque eu precisei passar pela dor para mudar. Eu fui burro. A minha família tem várias pessoas cristãs que pregavam para mim. Eu já fui batizado até lá no passado. Mas era para eu ter pego 10 anos de cadeia. Por tráfico. E sabe quantos dias Deus me deixou na cadeia? 90 dias.
E eu vi que isso foi a mão dele. E eu falei para o Senhor, Senhor, a partir de hoje eu quero mudar de vida e eu vou para a igreja. E ele apareceu aqui hoje. Agora, será que a gente precisa passar por tanta dor para mudar? Nosso Deus é um Deus de milagre, Ele continua transformando vidas. 4. Por que pessoas não mudam? São 5. Um falso sentimento de santidade. A pessoa tem um falso sentimento de ser santo, de ser justo. E isso se reflete como? Ela está sempre certa, ela está julgando, ela condena tudo, ela fala de tudo que está errado, ela vê um monte de coisa errada, mas ela não consegue ver ela mesma. Então, como ela é justa, se eu sou santo demais, eu sou justo, e os outros, eu vejo um monte de erro, então eu não preciso mudar, porque eu já me acho santo. É o exemplo do fariseu e o publicano que Jesus conta. Em Lucas 18. Versículo 9. Inclusive, Jesus conta essa história para pessoas que estavam ali e pensavam assim. Ele diz assim, a alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta história, esta parábola. Ele conta a história do fariseu e do publicano. Os dois foram orar no templo. O fariseu falou, Senhor, graças te dou, porque eu não sou, olhando para o publicano, como alguns homens são adúlteros, ladrões, injustos. Eu sou espiritual, Senhor, eu jejuo, eu dou o meu dízimo. Graças que eu não sou como alguns. Porque aquele que se acha santo e justo, uma das áreas de fraqueza é que ele gosta de se comparar e se achar melhor do que os outros. Agora, olha a oração do publicano. Esse era o fariseu, que era um homem religioso. Todo fariseu, naquela cultura judaica, era extremamente religioso, fazia tudo certinho, tudo que estava escrito. Agora, o publicano tinha fama de ladrão. O publicano era aquele que recolhia os impostos e entregava para Roma, era um judeu também. E o publicano tinha fama de ladrão. E ele chega na presença de Deus ali e fala, Senhor, perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim. Me perdoa que eu sou um pecador, Senhor, tem misericórdia. E Jesus diz o seguinte, o primeiro, o homem, o fariseu, não foi justificado diante de Deus. Mesmo ele achando que ele era justo, mas ele não foi justificado. E aquele publicano, que teve um arrependimento sincero, reconhecendo que é um pecador, ele foi justificado. Aí ele encerra essa história dizendo, quem se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será o quê? Exaltado. Esse espírito de religiosidade, a gente tem que expulsar da nossa vida. São pessoas que se acham religiosas demais, espirituais demais. São os super espirituais que não precisam mudar nada. E 5, e o último para a gente terminar. Por que pessoas não conseguem mudar? Porque transferem as suas responsabilidades para os outros. Transferem a sua culpa. Isso é muito antigo, a gente viu lá, quando Adão pecou, Deus foi questionar ele, porque Deus tinha deixado a ordem para Adão e não para Eva. A ordem de não tocar na árvore foi deixada do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, era para Adão. Quando eles pecaram, Deus foi em Adão. O que o Adão respondeu? Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Deus foi lá para Adão, mas por que, Adão?
Ele até fugiu de medo. E ele falou, foi a mulher que o Senhor me deu. Então ele quis responsabilizar dois, a mulher e Deus. Transferência de culpa. Deus foi, e aí mulher, mas por que aconteceu isso? O que aconteceu? Por que vocês desobedeceram? Ela falou, foi a serpente que me enganou. Transferência de culpa de novo. É uma coisa que Deus não aceita quando a gente fica dando desculpa. Não, mas eu fiz isso, Deus, mas por quê? Por causa disso, daquilo. É melhor chegar e falar, Deus, me perdoa, pequei. Quando você errar com alguém, não precisa ficar dando um monte de desculpa. Olha, me perdoa, eu errei. Não devia ter feito isso, não devia ter te tratado assim, não devia ter falado assim. Assuma a responsabilidade. Pessoas não mudam porque não assumem as suas responsabilidades. Ficam na negação. Ou se transfere a responsabilidade para o outro, então eu não tenho problema. Se eu não tenho problema, eu não preciso mudar. Um homem que fez muito isso na Bíblia. Que perdeu o reinado por causa disso, foi o rei Saul. Primeiro rei de Israel. Foi um reino decepcionante. Porque tudo ele dava desculpa. Dava desculpa, errava, desobedecia a Deus descaradamente. E ele vinha com um monte de desculpa. Não, mas porque eu sacrifiquei, porque Samuel demorou muito, e os filisteus iam aí atacar, e como os soldados estavam dispersando, e por causa disso eu tive que fazer o papel do sacerdote e fazer o sacrifício. Samuel falou, você desobedeceu? Para de dar desculpa, fique quieto. Tem uma hora que Samuel fala assim, fique quieto, porque você dá desculpa demais. Está lá no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 13, uma história interessante que nos ensina como a gente não deve fazer. Por que pessoas não são transformadas? Por que Saul não foi transformado? Transferir a culpa para os outros. Deus deu uma chance, deu uma segunda missão para ele, para atacar os amalequitas, para ver o coração dele. Olha, Deus sempre nos dá chance para mudar. Ele foi lá, Deus falou, não traga nenhum despojo de guerra. Ele foi lá, atacou os amalequitas, venceu a guerra, mas desobedeceu. Trouxe boi, ovelha, e sabe qual foi a desculpa que ele deu? Não, porque a gente vai sacrificar para Deus. E os soldados queriam muito, foram os soldados que quiseram. E eu fiquei assim, receoso de dizer não para ele. Olha a transferência de culpa de novo. Samuel falou para ele, Saul, hoje esse reino foi tirado de você. E Deus vai levantar um homem, segundo o coração de Deus, um homem temente a Ele, um homem de caráter, que foi o jovem Davi, que Samuel depois foi ungir. Ali nos capítulos seguintes você vê isso. Meu irmão, não vamos transferir culpa para ninguém, responsabilidade para ninguém. Pare de transferir responsabilidade do que você é hoje. Meu pai é culpado. Minha mãe é culpado. Não, você vai assumir as suas responsabilidades diante de Deus. E você vai escolher o seu caminho. Eu sou assim porque eu fui abusado. Eu fui assim porque eu fui injustiçado. Não. Pare de culpar os outros. Agora Jesus quer restaurar, quer curar você, quer te dar uma nova vida. Eu sou assim porque eu não tive oportunidade. Então, crie a oportunidade a partir de agora. Tome decisões. Há oportunidade de mudança para todos. Deus quer nos dar um novo caminho, um caminho de vitória. Amém? A gente tem que parar com isso. Mas se eu tivesse aprendido mais, se eu tivesse treinado mais, o momento é hoje. Se eu tivesse estudado mais.
Joel 2:28, esse versículo se repete em Atos 2, ele não fala que os jovens terão visões e os velhos sonharão? Independente da sua idade, você pode sonhar, amém? Em ser uma pessoa melhor, em mudar. Eu não tenho jeito não, eu sou assim, eu vou ser sempre assim. Não seja essa pessoa inflexível. Há esperança para todos. Você pode mudar na área que você quiser. Em cuidar do seu corpo, em cuidar da sua saúde, em cuidar, porque é importante isso. O ser humano é corpo, alma e espírito, o corpo faz parte. Se o teu corpo não estiver bem, você não vai fazer nada espiritualmente. Só vai ficar esperando a hora que Jesus te chamar. Se o teu corpo não estiver bem, se o teu emocional não estiver bem, você não vai frutificar. Você pode ser o mais profundo conhecedor da palavra de Deus, da Bíblia. Pode ser cheio do Espírito Santo. Mas se você estiver doente, adoecido, seja física ou emocionalmente, você não vai conseguir frutificar. Por que Deus quer que a gente mude? Porque Ele nos chamou para frutificar. Fala para o seu irmão, vamos frutificar? Vamos frutificar. Deus quer que a gente mude para a gente ser melhor, para a gente dar fruto. A Bíblia fala em João 15:8 que nós fomos chamados para frutificar. O nosso Pai é glorificado pelo fato de nós darmos muito fruto. E nós somos discípulos. Aquele que dá fruto é um discípulo. Deus não imagina um discípulo que não dá fruto. Você quer dar fruto? Sim ou não? Quem quer mudar para dar fruto? Sim, eu quero mudar, Senhor. Não é para eu me orgulhar, não é para eu me sentir o tal. Eu quero mudar, Senhor, para dar fruto na família, onde eu estiver. Eu quero dar fruto para o Teu reino. Eu quero fazer a diferença. Você deseja isso? Então vamos ficar de pé. Nós queremos mudar, Senhor. Eu quero que você coloque diante do Senhor. Talvez você seja essa pessoa inflexível, cabeça dura. Essa pessoa negativa. Está sempre tudo ruim. Não se arrisca nada, porque tem medo. Vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Quem você é de verdade? Um perfeccionista que quer tudo perfeito para você mudar? Não precisa isso. Ou de uma grande dor para você mudar? Também não precisa. O Espírito Santo já falou ao coração de cada um aqui a área que você precisa mudar, que você precisa crescer. Não há crescimento sem mudanças. E não há mudanças sem mudança de mente. Só através da mudança, renovação da mente, que a gente vai conseguir mudar as nossas atitudes. Vamos louvar a Deus juntos. Vamos nos render a esse Deus. Falar, Senhor, eu me rendo diante da Tua presença, porque eu reconheço que eu preciso mudar. E eu já gostaria que você colocasse em oração diante de Deus aquilo que você quer mudar, aquilo que você quer ser melhor diante do Pai, para que o Espírito Santo possa agir na sua vida de uma forma poderosa. Coloque diante do Senhor agora aquilo que você precisa mudar. Fala com Ele agora. Você pode orar até por alguém que também precisa mudar, alguém da sua família. Mas muda você primeiro. Os inteligentes querem mudar o mundo, mas os sábios mudam a si mesmos. Mude primeiro. Deus vai usar a tua vida.
Coloque diante do Senhor agora aquilo que você precisa mudar. Fala: Pai, eu não consigo sozinho. Para mudar esse coração, a gente precisa mudar a mente primeiro. Fala com Ele: Senhor, sozinho eu não consigo. Preciso da Tua presença, da Tua ajuda. Se comprometa você em fazer a sua parte. E o Senhor promete que Ele estará contigo nesse processo de mudança, de transformação, te dando um novo coração, uma nova visão de vida, um novo propósito, uma nova forma de pensar, com novas ações e atitudes. Pai, nos colocamos diante do Senhor. O Senhor conhece aqui, agora, o pensamento, a oração de cada um. O quanto precisamos de mudança, cada um de nós, Pai. Queremos mudar. Queremos que o Senhor renove a nossa mente, Senhor. Nos faça pessoas diferentes. Que a Tua luz possa brilhar em nós. Que onde a gente chegar, Senhor, a gente possa ser luz. Seja na nossa casa, na igreja, no trabalho, na comunidade, no bairro, onde for, Senhor. Queremos, Senhor, manifestar a Tua luz, a Tua presença. Muda os nossos corações. Tira, Senhor, toda a individualidade, todo o ego. Quebra todo o orgulho, Senhor. Todo o egoísmo. Tira todo espírito de ganância, esse espírito de religiosidade. Quebra isso, Senhor, na vida dos Teus filhos. Quebra, Senhor, essa transferência de culpa em não assumir as responsabilidades que muitas vezes nos acomodamos e culpamos outros pelos nossos erros. Que o Senhor possa restaurar o coração de cada um, que o Senhor possa fazer um grande milagre na vida dos Teus filhos, porque nós queremos dar frutos e glorificar o Teu nome. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Fala para o seu irmão assim, ó, olha bem no olho dele ou dela e fala assim: eu vou mudar. Não é para falar que a pessoa vai mudar, não. Fala assim: eu vou mudar. Fala assim: eu vou mudar, você vai ver. Amém. Glória a Deus. As palavras, meu irmão, as palavras têm poder. Amém? As palavras criam destino. As palavras têm força. Diga assim: eu vou ser aquilo que Deus quer que eu seja. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada debaixo da graça do nosso Deus. Amém? Vão na paz do Senhor. Obrigado.